Eu queria muito um tripé, mas eu não tenho e... Socorro. As pessoas, elas não sabem lidar com o processo do outro, com o próprio processo, e elas esperam que o outro esteja sempre pronto pra elas. Então, tipo, a gente tem dois extremos. Eu acho que é a pessoa que... Não é uma regra do que eu tô falando, obviamente, cara. Tem esse negocinho aqui não tá indo por nada hoje. Eu sinto que, assim, existe uma natureza em que as pessoas, elas vivem ou muito pelo outro, em que a gente, sei lá, esquece de viver por nós e acaba, sei lá, sempre estando muito disponível, sempre se colocando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar. E existe também a realidade das pessoas que elas acham que os outros, eles devem servir a elas e devem estar pronto para elas. E elas não entendem que o outro tem uma vida que não seja só sobre elas, assim. Eu passei por isso dentro de relacionamentos românticos, eu passei por isso dentro de amizades, eu presenciei isso dentro de família também. Que é, por exemplo... O outro não pode ter um momento dele, o outro não pode ter dúvidas, o outro não pode ter momentos cabisbaixos, o outro, ele serve, principalmente em questões de papéis de gênero, assim, eu vejo muito isso. Em que o homem tem que ser provedor sempre, dentro da ideia da heteronormatividade, e o homem não pode ficar mal, o homem não pode ter dúvidas sobre ele, o homem não pode, tipo, ter, sei lá, todos esses rolês, entende? Eu vejo muito isso do outro lado, assim, né? E ao mesmo tempo existem sim pessoas que elas sacaneiam a gente, existem sim pessoas que elas não são flor que se cheire, né? A gente não vai negar que existe gente que some, que não é que a pessoa é indecisa, a pessoa manipula mesmo. E aí a gente não tem muito o que fazer sobre isso, a não ser identificar antes da gente cair numa armadilha. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas não sabem respeitar o tempo do outro, cara. E eu já não soube respeitar o tempo do outro porque eu não entendia o que eu deveria fazer em relação ao tempo do outro, sabe? Perdi o meu protetor solar. Ai, merdas. Eu realmente não sabia dizer se era tipo, preciso de um tempo pra mim. Era tipo, será que essa pessoa tá mentindo pra mim e ela quer que eu suma e é só uma desculpa porque ela não vai saber impor limite? Ou o tempo dela é tipo, qual? E existem pessoas que elas falam isso pra você correr atrás, sabe? E aí, o que acontece, na minha perspectiva, é que isso só ensina pra gente que pessoas, elas não seguem regras em comum do jeito que a gente acha. Então não existe essa parada de tipo, pelo menos não com todo mundo, porque no primeiro encontro, se a pessoa não te mandar mensagem depois de tal coisa, essa pessoa te odeia. Se essa pessoa em 3 meses não te assumir tal coisa. Mas existem as regras próprias, sabe? Porque a vida, ela é muito mais do que essa caixinha que a gente insiste em colocar as pessoas e se colocar dentro. E aí parece que todo mundo tá surtando porque ninguém consegue se colocar dentro dessa própria caixinha que a gente tá tentando colocar os outros, sabe? E aí fica eternamente nesse lugar de... eu não sei o que fazer sobre tal situação, sobre tal pessoa, minha gata tá surtando atrás de mim. E aí eu falo, tipo... Eu sinto que mal você sabe o que você quer. No começo do ano eu falei isso pra uma menina que tava trabalhando comigo, que ela não queria namorar. Ela queria um namorado. O que isso significava? Ela precisava que alguém validasse ela. Ela precisava que alguém fizesse, corresse atrás e tratasse ela bem. Mas ela não queria ter um compromisso com isso, sabe? E aí ela ficava tipo, eu não sei se eu gosto dele, mas eu gosto. Mas eu falei, não, você gosta do jeito que ele te trata, cara. Que é normal. Mas aí você não quer um relacionamento. E aí ela tava, tipo, apressando o cara em pedir ela em namoro, mas ela mesma não tava querendo falar. Aí eu fiquei tipo, Mona, pelo amor de Deus. Sabe, eu sinto que as pessoas estão deixando de assistir romances. Estão deixando de ver que, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, existe algo além. Tá? Existe algo além do que a gente precisar. Sabe, as relações reais, elas são
elas são mais sensíveis do que a gente acha que elas são. Pessoas trabalham, pessoas têm crise de identidade, pessoas têm família, pessoas têm surtos, pelo amor de Deus. E aí eu fico nesse rolê, ai, que cansativo, caralho, que cansativo. Eu precisar ficar pisando em ovos, porque a mesma pessoa que quer que reclama que as pessoas não são claras, ela joga o mesmo jogo que elas. Ela é confusa, ela não fala o que ela precisa, o que ela quer, o que ela espera, ela quer que eu adivinhe. E aí eu fico nesse momento de, meu Deus do céu, você quer que eu faça o que com isso? Enfim, né? Desde que eu estou trabalhando de casa, né? Desde que eu saí do CLT, socorro. Eu tô começando a me arrumar todos os dias, primeiramente porque eu gosto. Não necessariamente a colocar maquiagem, mas, tipo, hoje eu decidi colocar maquiagem. Mas eu realmente estou, tipo, trocando de roupa, organizando meu quarto. E talvez seja essa chave que eu precisava pra mim realmente não surtar. Então, se você tá nesse momento de, tipo, talvez arrumar a casa todos os dias seja uma opção. E no meu caso, eu tô me preparando pro Enem de novo. Por quê? Porque a gata tá trocando de área e eu preciso de uma bolsa melhor. Legal. Enfim, né? E aí a gente, pra mim, como eu tô trabalhando com internet, não necessariamente criando conteúdo, mas eu trabalho em ser vista e aí, consequentemente, eu acabo criando conteúdo, né? Basicamente isso. Eu estou nesse momento de, tipo... me importar como estou sendo vista, mas não é como eu estou sendo vista na questão de, como é que o outro tá me vendo? Será que eu tô bonita, feia? Mas é a questão de, estou sendo vista e estou olhando pra mim mesma. Entende? Faz sentido? E aí, tô tendo muitas reflexões, mas eu tô com muito medo de começar a surtar daqui a pouco tempo por não estar numa rotina CLT. Irônico, né? Porque a gente entra na rotina CLT, a gente fica surtado. Aí quando a gente sai, a gente também fica surtado, porque a gente constrói uma culpa, né? Que a gente tá sendo inútil, por aí vai. E aí a gente começa a ficar louco, biribuleibo das ideias. Sério. E aí eu tava com 200 reais guardados. Aí eu fui ver, eu esqueci de pagar minha psicóloga. Foi meus 200 reais, então a partir de agora eu não tenho dinheiro pra nada, tá? Merda. Então é isso, tem que trabalhar, né? Eu sou taróloga, eu realmente ganhei já uns 150 reais essa última semana, que basicamente foi pra pagar a conta. Mas tudo bem, acontece. E é isso, momentos de vida, carta da morte, uhul. Ai. Nem do tempo de apagar, foi mexer no meu celular e descobriu meu plano B da sexta-feira. Específico. Não gostei de te ver chorar, calma baby, só respira. Leva a sério que pra mim é brincadeira. Cara, eu tô menstruada e quando eu tô menstruada, meu cabelo, ele não cabela, sabe? Então, aí nesse processo que eu tô tendo várias perspectivas, tendo vários flashbacks, mindsets, tudo mais. Acho que falei tudo errado, mas enfim. E aí um deles é que eu tô muito afim de aprender a costurar lingerie. Eu tava aqui desenhando até, tipo, algumas peças que eu gostaria, tipo, de calcinhas e de peças íntimas, assim, sabe? Mas que você obviamente pode usar num rolê não tão íntimo assim. E nesse processo eu lembrei que eu sou uma pessoa criativa, sabe? Eu falei, caraca, né? Eu sou completamente louca. Ai, meu Deus do céu, pintei minha unha, caiu o esmalte, é isso. Eu sou completamente pirada. E eu não lembrava disso, sabe? Porque eu não tinha tempo pra poder lembrar que eu sou uma pessoa que tenho 1000 vontades e 1000 ideias. Obviamente que, tipo, focar em muita coisa ao mesmo tempo não tava funcionando muito, sabe? Não adianta eu querer agarrar o mundo inteiro e falar, tipo, não, agora é minha hora. Não, eu preciso estudar, preciso dar uma acalmada nos nervos. Mas enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou organizando as minhas coisas, não tem problema eu também descobrir o que eu gosto, sabe? E aí, nesses processos de descobrir o que eu gosto,
também rola esse momento de estranhamento que a gente fica mais recluso, ou a gente fica recluso e do nada a gente, tipo, extravasa, assim, e você fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Momento muito específico. Talvez. Então, assim, achava eu que eu ia surtar o dia inteiro por ficar aqui no quarto, na casa e tal, e eu não tô. Na verdade, eu tô bem tranquila, assim, sabe? Porque eu estou cuidando do meu ambiente. Então, apesar que agora... Ai, bosta. Por que será que o meu esmalte cai? Por que será? Eu acho que a chave pra você não surtar quando você tá, assim, entre aspas, rotina, é fazer uma rotina, sabe? Então, tipo assim, eu acordo sem despertador por enquanto, porque eu não estou acordando tarde. Tava acostumada a acordar às 6 da manhã, sabe? Então, eu não acordo depois do meio-dia e nem depois das 11, maioria das vezes, sabe? Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque eu tô menstruada, eu tô lenta. E eu dormi muito mal essa noite. Eu dormi acordando várias vezes, agoniada com absorvente, argoniada. E aí, eu fiquei pensando muito nesse rolê de coisas que eu gostaria muito de fazer. E atualmente, o que eu queria muito é estar costurando calcinhas e tendo minha marca. Nossa, eu queria muito. De verdade, eu queria muito mesmo, porque eu acho uma delícia o processo de pesquisa. A máquina da minha mãe tá quebrada de costura. Então eu só tô no processo de criação ainda, tá gostoso, sabe? E aí a minha fonte de renda é o tarô. E também eu aproveito pra, tipo, criar e consumir conteúdos no geral. Então, assim, tá uma experiência interessante, assim. Não tô me sentindo totalmente inútil, sabe? Mas eu tô aproveitando o privilégio que eu não tive quando eu tava morando sozinha, quando eu tava, tipo, bancando muitas coisas. Considerando que eu não tava trabalhando CLT, muitas vezes eu não tava trabalhando CLT, tá? Eu trabalhei pouquíssimas vezes CLT quando eu tava morando sozinha. Detalhe. Eu fazia evento, fazia taxa, eu fazia tarô, eu fazia brechó, fazia muita coisa. Se eu penso em fazer isso, não, porque o motivo que eu entrei no CLT é porque eu tava basicamente sendo explorado de uma forma, assim, surreal. Aí depois eu descobri que o problema era, na verdade, a pessoa com quem eu confiei e eu trabalhava, não era necessariamente o rolê. Mas é meio cansativo, né? A gente perde um pouco as esperanças no mundo corporativo quando a gente trabalha pra alguém ou pra uma empresa que é muito sacana, cara. Nossa senhora. E aí eu acho que tudo isso entra no tópico Carta da Morte. E fica por isso. Ó, Maju Trindade aqui aparecendo. É isso. Eu já gravava o vídeo antes. E eu parei de gravar. Não faço ideia porque... Olha o vídeo que me apareceu. If you feel lost, create something. Se você se sente perdido, cria alguma coisa. Justo. Tô me sentindo agoniado com isso aqui. Não tá indo. Não tá indo. Meu cabelo não está cabelando hoje. Acontece. Mas é isso. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa ou se eu posto esse pequeno corte aleatório. Falando 30 mil coisas ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. É isso.